Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje eu trago uma lista brutal com 7 filmes de terror cruéis e viscerais para vocês. Os filmes são bem variados e de regiões diferentes do mundo, com idiomas variados, enfim. Então com certeza é uma lista bem rica aí para vocês que vai trazer novidade para vocês assistirem. Bora conferir esses filmes depois da vinheta. Começando com The Sadness, no Brasil A Tristeza, que é um filme taiwanês de terror corporal lançado em 2021. O filme rapidamente ganhou fama entre fãs de horror extremo. A história se passa em um mundo onde um vírus aparentemente banal começa a sofrer uma mutação inesperada. Em vez de simplesmente matar as pessoas, a infecção remove qualquer freio moral e transforma os contaminados em indivíduos completamente dominados por impulsos violentos e sádicos. O resultado é uma sociedade que colapsa em questão de poucas horas. A trama acompanha principalmente o casal Jim e Cat, dois jovens que acabam se separando justamente no momento em que o caos começa a tomar conta da cidade. Enquanto eles tentam desesperadamente se reencontrar, cada um deles precisa atravessar ambientes que se tornam cada vez mais perigosos, como metrôs, hospitais e ruas onde as pessoas infectadas cometem atrocidades sem qualquer limite. O filme acompanha essa jornada paralela enquanto o mundo ao redor literalmente mergulha na barbárie. O grande diferencial de A Tristeza está no nível da brutalidade. O filme não economiza em violência gráfica e apresenta algumas das cenas mais chocantes do terror recente. Mas o que realmente torna a experiência perturbadora não é só o gore, é a ideia de que os infectados continuam conscientes do que estão fazendo, apenas sem qualquer empatia ou controle. Ou seja, eles sabem o que eles estão fazendo, mas existe algo dentro deles impulsionando eles a fazer aquilo, e eles não têm controle sobre essas ações. Isso cria uma sensação de crueldade constante, como se a pior parte da natureza humana tivesse sido liberada. E apesar de o conteúdo ser extremamente pesado, o filme recebeu muitos elogios da crítica geral, inclusive. A direção mantém um ritmo frenético e o clima de desespero nunca desaparece da tela. Para quem gosta de terror realmente extremo, The Sadness é uma experiência intensa e memorável. Mas fica o aviso, ele é definitivamente um daqueles filmes que não é para qualquer público. E mesmo fãs de horror podem se sentir desconfortáveis com o nível da violência nesse filme aqui. Assiste aí se tiver coragem. Hoje o filme está disponível na assinatura complementar dentro da Prime Video. Man Behind the Sun, conhecido também como Campo 731 Bactérias, A Maldade Humana, é um filme de terror de Hong Kong lançado em 1988. Considerado um dos filmes mais perturbadores já feitos dentro do cinema de horror histórico, a obra retrata os experimentos realizados pela infame Unit 731, uma divisão secreta do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial, que foi responsável por pesquisas biológicas extremamente cruéis realizadas em prisioneiros humanos. A história acompanha o funcionamento dessa base militar localizada na China ocupada, onde cientistas e soldados conduzem experimentos com armas biológicas em pessoas consideradas descartáveis pelo regime. Ao longo do filme, vemos o cotidiano da instalação e a forma como os prisioneiros são submetidos a procedimentos desumanos em nome da pesquisa científica e da guerra. Aqui não existe uma narrativa tradicional com heróis ou vilões caricatos. O terror surge justamente da frieza com que tudo ali é tratado. O que tornou o filme tão famoso é o nível do realismo das cenas para a época. Man Behind the Sun não tenta suavizar a brutalidade do que acontece naquele período, e várias sequências são extremamente gráficas e difíceis de assistir. Durante anos circularam rumores de que alguns efeitos envolveram materiais reais para tornar as cenas mais convincentes, o que contribuiu ainda mais para a reputação do filme como uma das produções mais chocantes já realizadas. Mesmo sendo frequentemente citado em listas de filmes extremos, a obra também chama atenção pelo contexto histórico. A unidade 731 realmente existiu e conduziu experimentos biológicos durante a guerra, algo que durante décadas permaneceu pouco discutido fora da Ásia. Isso faz com que o terror do filme seja ainda mais desconfortável, porque não se trata de monstros ou demônios, mas sim de eventos inspirados em fatos que realmente aconteceram na vida real. Por causa do conteúdo extremamente gráfico e da temática pesada, Campo 731 Bactérias, A Maldade Humana é um filme difícil de recomendar para qualquer público, mas dentro do cinema de horror histórico e do chamado terror extremo, ele acabou se tornando uma obra cult, frequentemente mencionada quando assuntos são filmes que ultrapassam os limites do que muitos espectadores conseguem suportar. Infelizmente esse não tá nos streamings, então tu pega aí teu papagaio, teu navio pirata e boa sorte nos mares da internet.
Agora é hora de tu deixar o teu like, se inscrever no canal, não leva nem 2 segundinhos pra vocês e pra nós faz toda a diferença do mundo. Aproveita, deixa um comentário aí também, sugere algum filme pra aparecer nas nossas listas. E claro, segue Capivara Zumbi nas redes vizinhas, que lá a gente tem conteúdo pocket pra quem é apressado, conteúdo bem rápido com dicas de filmes e séries pra vocês. Eu, o Pablo, o editor, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais o apoio de cada um de vocês. É por causa de vocês que a gente consegue sobreviver aqui no YouTube, mesmo entre os canais maiores, que tem muitos milhões de seguidores, a gente tá aqui ainda, né, engatinhando, tentando crescer, mas é por causa do apoio de vocês que a gente consegue. Dito isso, bora agora pro resto da lista. Pig, no Brasil, Porco é um filme de terror de produção independente, produzido nos Estados Unidos e lançado em 2010. Com um orçamento pequeno de cerca de 3 mil dólares, o filme ficou famoso por sua proposta radical, acompanhar quase sem cortes um dia na vida de um psicopata que mantém pessoas sequestradas na sua propriedade no deserto. A história acompanha um homem completamente desequilibrado que vive isolado em um terreno cheio de sucata e lixo. Ali, ele mantém várias vítimas presas e passa o tempo alternando entre violência, humilhação e abusos psicológicos. O filme não segue uma narrativa comum. Em vez de uma trama complexa, ele funciona simplesmente como um retrato perturbador da mente doentia do personagem e das atrocidades que ele comete ao longo do dia. Um dos aspectos mais curiosos da produção é a forma como ela foi filmada. Pig foi gravado praticamente em um único plano contínuo, seguindo o protagonista durante cerca de 80 minutos. Além disso, o filme não tinha um roteiro tradicional, porque grande parte das cenas foi improvisada pelos atores, o que contribui para uma sensação crua e caótica daquela experiência visual. O resultado é um tipo de terror extremamente agressivo, focado mais em chocar e perturbar do que em contar uma história convencional. A violência gráfica e a degradação, o tom niilista, tudo isso faz com que o filme ganhe uma reputação de obra difícil de assistir, chegando a ser descrito pelos críticos como uma experiência brutal e sem qualquer esperança ou alívio. Por causa dessa natureza extrema, Pig nunca teve uma distribuição comercial normal, e chegou a ser exibido apenas em festivais e eventos bem específicos antes de praticamente desaparecer do circuito oficial. E isso acabou transformando o filme em uma espécie de lenda de horror underground, citado frequentemente em listas de filmes perturbadores que poucos espectadores conseguem ver até o final. Dessa forma, é claro que tu não vai encontrar esse filme nos streamings, mas é possível achar ele nos mares obscuros da internet, então procure aí nas torrentezas, se tiver coragem e estômago. A Casa que Jack Construiu é um filme de terror e terror psicológico, produzido em 2018 e dirigido por Lars von Trier. A história acompanha Jack, um homem extremamente inteligente, obsessivo e profundamente perturbado, que ao longo de mais de uma década comete uma série de assassinatos que ele próprio enxerga como verdadeiras obras de arte. O filme é estruturado como uma espécie de confissão. O Jack conversa com uma figura misteriosa chamada de Verge, enquanto relembra alguns dos crimes mais marcantes da sua trajetória. Cada um desses episódios mostra uma situação diferente envolvendo suas vítimas, revelando não apenas a brutalidade dos atos, mas também a forma fria e distorcida com que ele justifica tudo aquilo. Ao longo dessas histórias, o Jack mostra uma obsessão quase doentia por controle, perfeição e estética. Ele vê os seus assassinatos como parte de um projeto artístico maior, algo que ele acredita ser uma expressão da verdadeira natureza humana. Esse ponto de vista é o que torna o filme tão desconfortável, porque a narrativa coloca a gente ali dentro daquela lógica distorcida daquele personagem enquanto ele vai explicando a história dele, com aquela calma, racionalidade, e porque ele acredita que tudo aquilo faz sentido. O longa tem momentos de violência bastante gráfica e cenas que geraram polêmica em festivais, especialmente por causa da crueldade em alguns dos crimes. Ainda assim, o filme também funciona como uma reflexão sobre arte, moralidade e os limites entre criação e destruição. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na assinatura da Apple TV para alugar e comprar no YouTube e também na assinatura complementar da Prime Video. Frontier é um filme de terror independente franco-suíço lançado em 2007. Uma das obras mais conhecidas do movimento chamado New French Extremity, uma fase do cinema francês marcada por filmes de terror extremamente violentos e provocativos, Frontier se passa durante uma onda de protestos violentos em Paris após uma eleição controversa que leva um político da extrema-direita ao poder. Em meio ao caos nas ruas, um grupo de jovens criminosos decide fugir da cidade e se esconder em uma região rural próxima da fronteira. Entre eles está Yasmin, uma jovem que tenta escapar da polícia junto com seus amigos após um assalto que deu errado. O plano é simples: atravessar a fronteira, se esconder por um tempo e depois dividir a grana. No caminho, eles encontram um pequeno hotel aparentemente abandonado no interior da França. O lugar parece ser apenas uma parada temporária, mas rapidamente fica claro que os donos do estabelecimento escondem algo mais sinistro por ali. Conforme a noite avança, o grupo descobre que a família que administra o hotel segue uma ideologia bem perturbadora, misturando fanatismo político, obsessões raciais e uma brutalidade sem limites. O que começa como uma fuga da polícia se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, com os jovens sendo perseguidos e capturados por muitas pessoas ali que enxergam neles apenas matéria-prima para seus próprios planos distorcidos. E eu tô tentando evitar mais spoilers aqui, tá galera? Frontiers ficou famoso pelo nível de violência gráfica e pelo clima sufocante que mantém do começo ao fim. O filme não economiza em cenas brutais e aposta em um terror físico e visceral.
Ao mesmo tempo, ele adiciona um subtexto político interessante ao explorar o medo do extremismo e da radicalização. Atualmente não está nos streamings, mas é possível encontrar nos mares torrentosos da internet. E galera, se vocês querem conferir outros filmes que não são necessariamente assim, cheios de violência explícita e tal, não se preocupem, porque aqui no Capivara Zumbi tem listas de diversos subgêneros diferentes de terror. Neste vídeo aqui da Thumb, por exemplo, e que eu vou deixar no card aqui em cima, eu indico 7 filmaços de terror de outros subgêneros, e inclusive este é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, a lista tá muito top. Então, além de deixar no card aqui em cima, eu vou deixar nas telas finais também como recomendação para vocês, já que eu sou gente boa e tô facilitando a vida de vocês aí. Assistam lá assim que o vídeo de hoje acabar. Bom Tomahawk é um filme de western produzido nos Estados Unidos, lançado em 2015 e protagonizado pelo Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, além de outros nomes de peso no elenco. Aqui a gente dá um respiro porque esse filme não chega a ser tão terrorzão gráfico como os outros aqui, mas principalmente no ato final faz jus a estar nessa lista. Até porque este é um daqueles filmes que começam parecendo um tradicional filme de bang bang e aos poucos se transforma em algo bem mais sombrio. A história se passa em uma pequena cidade do Velho Oeste chamada Bright Hope, onde um grupo de moradores vive uma rotina aparentemente tranquila, até que uma série de eventos violentos muda completamente o rumo das coisas. Tudo começa quando uma jovem médica da cidade é sequestrada durante a noite por uma misteriosa tribo que vive isolada nas montanhas. Para resgatar ela, o xerife Franklin Hunt, interpretado pelo Kurt Russell, organiza uma pequena expedição formada por alguns homens da cidade. A maior parte do filme acompanha a longa e perigosa jornada desse grupo pelo território selvagem. O ritmo é mais lento e focado nos personagens, construindo uma atmosfera de tensão crescente enquanto eles se aproximam do território inimigo. Mas quando finalmente encontram o lugar onde a mulher está sendo mantida, o filme muda completamente de tom e mergulha em um terror brutal e inesperado. Bom Tomahawk ficou famoso justamente por esse contraste entre o clima de Velho Oeste clássico e a violência extrema que aparece mais no final. Algumas cenas se tornaram lendárias entre fãs de terror por serem particularmente chocantes e difíceis de assistir, o que faz o filme ganhar a reputação da obra cult dentro do horror moderno. Atualmente o filme está disponível na assinatura complementar da Prime Video. Grotesque, no Brasil Grotesco, e cujo nome original é Grotesco, é um filme de terror japonês de exploitation, lançado em 2009 e que ganhou notoriedade justamente pela sua violência. Sendo um dos exemplares mais extremos do chamado torture horror japonês, o filme tem uma proposta direta, que é colocar o espectador diante de uma situação brutal e acompanhar o sofrimento das vítimas quase sem qualquer alívio narrativo. A história começa de forma relativamente simples. Um jovem casal está voltando para casa após um encontro, quando é atacado por um homem mascarado e é sequestrado por eles. Eles acordam então presos em um local desconhecido, completamente à mercê do captor. A partir daí, o filme se transforma em um jogo cruel, onde o agressor passa a torturar os dois de maneiras cada vez mais violentas, tanto fisicamente quanto psicologicamente também. O antagonista, conhecido apenas como Doutor, conduz tudo como se fosse um experimento macabro. Ele alterna momentos de falsa cordialidade com explosões de sadismo, testando os limites de dor e resistência das vítimas. Ao longo do filme, ele estabelece regras, faz perguntas e cria situações em que os dois precisam reagir sob extrema pressão, sempre deixando claro que o resultado dificilmente vai ser favorável para eles. Grotesque ficou famoso justamente por ultrapassar muitos limites do que costuma aparecer no cinema comercial de terror. O filme foi banido, inclusive, em alguns países, incluindo o Reino Unido, sob a alegação de que sua violência extrema não possuía contexto narrativo suficiente para justificar o que era mostrado. Isso acabou transformando a produção em uma espécie de curiosidade dentro do cinema de terror extremo. Como era de se esperar, um filme desses raramente está nos streamings, mas pega o teu tapa-olho, teu navio pirata, teu papagaio e boa sorte nos mares torrentosos da internet. Não esquece do like e da inscrição para o YouTube continuar recomendando nossos vídeos para vocês. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com listas de filmes de terror e suspense para vocês também. Eu sou o Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!